Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Montalvani para mais um vídeo aqui no canal Empreendedor Dentista. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é planejamento de férias de dentistas, né? Nós dentistas, quando vamos sair de férias, é uma mistura de sentimento de ruim com bom. Por quê? Bom porque a gente precisa de férias, né? Quem não precisa sair de férias, esparecer, divertir em família, ter momentos de diversão e descontração. Mas ruim porque a gente sabe o trabalho que dá para organizar o consultório antes de sair, fica aquela agenda lotada antes e depois, né? Cheio de tarefas, cheio de coisa para fazer e muitas responsabilidades, muitas coisas para fazer para a gente deixar o consultório organizado para as férias, né? Então é essa mistura de sentimentos. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar como organizar melhor essas férias. Antes de mais nada, antes de começar no assunto propriamente dito, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal Empreendedor Dentista, que tem sempre vídeos interessantes e práticos do dia a dia do nosso, né, de consultório de dentista. E também convidar vocês a nos seguir no perfil do Instagram e acessar o nosso blog Empreendedor Dentista, que tem muito conteúdo gratuito, tanto em forma de textos, e-books para vocês baixarem. Então, confiram, porque são dicas preciosas que facilitam o nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos começar nesse tema que é super interessante. Eu estou preparando as minhas férias do consultório e eu fiquei pensando, toda a rotina que eu tô fazendo, todos os cuidados que nós estamos tendo, e decidi compartilhar aqui com vocês algumas dicas interessantes ou cuidados que a gente deve ter antes de sair de férias, pra gente não ter dor de cabeça e pra gente descansar efetivamente do consultório, né? Então eu listei aqui 8 cuidados ou 8 preocupações que você deve ter antes de sair de férias. Vamos para a primeira delas, que é o planejamento financeiro. Então, você sabe, assim como eu, que se a gente fecha o consultório, a gente continua gastando, porque os boletos continuam chegando, existem as contas fixas, né, do nosso dia a dia, que não param de chegar, mas o consultório não fatura, né? Existem os dias úteis que vão ficar fechados, as cadeiras vazias, então, inevitavelmente, aqueles dias a gente não vai faturar, não vai ter receita, mas vai ter saídas, vão existir gastos. Então, para a gente sair de férias, é necessário fazer um planejamento financeiro ao longo do ano, né? Então, a gente precisa prever com antecedência quantas vezes você quer sair de férias, quantos dias você vai sair de férias, quando vai ser isso, né, de uma maneira organizada, e talvez ali mensalmente fazer uma reserva para as férias, para você não ser pego de surpresa, né? Então, faça uma reserva mensal prevendo que nos dias que você ficar fechado, você não vai faturar, mas vai gastar e às vezes vai precisar desta reserva financeira para pagar os salários, né? Tanto os nossos de dentista quanto os colaboradores, para outros gastos, né, mensais ali, às vezes essa reserva pode ser necessária. Então, organize com antecedência essas datas de saída, número de dias que você vai ficar ausente e faça uma reserva financeira mensal para você não ser pego de surpresa. A segunda dica aqui, o segundo cuidado, é referente a pagamento de contas. Então, quando a gente sai, os boletos continuam chegando, né? Existem boletos, existem pagamentos que às vezes acontecem no início do mês, ou no meio do mês, ou no final do mês. E se a gente não prever o pagamento antecipado desses boletos, a gente pode ter a surpresa, né, negativa de quando retornar das férias, ter ali um vencimento, né, um boleto vencido, você vai pagar juros, vai pagar uma multa, ou seja, vai ter uma dor de cabeça aí quando voltar. Então, tente ser bem organizado, tenha uma planilha financeira, né, para você saber exatamente quantos são os vencimentos das suas contas mensais e assim, antes de sair,
veja quais as contas você precisa pagar naquele momento, aquele período que você vai ficar ausente, para você fazer antes ou programar, né? Deixar programado já aquele boleto para ser pago, para você não ter que ficar pensando nisso nas férias e para não ser um problema para você quando você retornar de férias. Entre também em contato com o seu contador para verificar se existe alguma pendência, algum imposto que deve ser pago. Às vezes as funcionárias também vão entrar em férias, então você tem que pagar, né, o terço de férias, enfim, acertar com elas alguma coisa. Então, preveja isso, né? Se antecipe, faça o pagamento antecipado. Entre em contato com seus fornecedores dentais, laboratórios, né? E veja se está tudo bem, se o boleto ele vai ser pago antes ou depois que retornar de férias. E tenha isso tudo muito bem anotado e documentado para você não se perder, né? Então, essa é uma dica importante. A terceira dica ou cuidado que a gente deve ter antes de entrar de férias é decidir se essas férias serão coletivas ou não. Então, a gente tem ali no nosso consultório, por menor que ele seja, às vezes é um dentista e uma auxiliar, por exemplo. E às vezes, se é um consultório muito pequenininho, às vezes a gente tem que entrar de férias coletivas, né? As duas pessoas entrarem de férias de uma vez para que o dentista não trabalhe sozinho depois, né? Num período de férias da auxiliar, por exemplo. Ou se é uma clínica maior, às vezes isso não acontece. A clínica ela funciona o tempo inteiro, vai fazendo revezamento de funcionários e de dentistas e não para. Então, você precisa definir se as suas férias serão coletivas ou não. Por quê? Se elas forem coletivas, você talvez precisa pensar em deixar colegas de sobreaviso, né? Algum colega seu que não atenda no seu consultório, sobreaviso para uma eventual urgência que pode surgir dos seus pacientes, né? Então, essa pessoa já tem que estar ali preparada para receber, para atender esse paciente, acolher esse paciente em caso de uma urgência. E também, se for uma férias coletivas, você também tem que se programar em relação ao pagamento de funcionários, enfim, né? E essa planejamento financeiro talvez ele tenha que ser melhor feito, porque aí de fato a clínica vai parar e não vai faturar nada, né? Então sempre pense nisso, se as férias vão ser coletivas ou não, porque a gente tem vantagens e desvantagens em qualquer uma dessas opções, né? Muito bem. A quarta providência, o quarto cuidado que a gente tem é verificar a nossa agenda. Às vezes a gente faz marcações de retorno de pacientes de 6 meses ou retornos anuais, e ali o paciente já está na nossa agenda. A gente não marcou, né? A gente sabe que a gente vai entrar de festa, a gente não marcou recentemente nenhum paciente, mas às vezes o paciente está marcado há muito tempo, que é um retorno dele. Então, sempre verifique na sua agenda se tem alguém marcado por engano no período de férias, né? Que é muito chato para o paciente ir lá, o consultório está fechado, não saber o que aconteceu, né? Então, veja se tem alguém marcado, veja se tem algum recado importante na sua agenda, nesse período que vai ficar fechado, de um contato com o paciente que tem que entrar em contato, algum recado, enfim, de organização. Tente antecipá-lo ou postergá-lo para depois das férias. E se houver alguém marcado ali no consultório, no período, faça contato e replaneje a marcação desse paciente, né? Mas sempre muito importante verificar essa agenda. Outro cuidado muito importante, que é o cuidado número 5, é evitar procedimentos que precisem de um acompanhamento nosso, pelo menos assim com 15 dias antes de entrarmos de férias. Então, vamos dar um exemplo aqui, cirurgia. Se você fizer uma cirurgia, você precisa ver o paciente pelo menos depois de uma semana, ou no máximo 15 dias, para você acompanhar, remover pontos, enfim. Então, se você faz uma cirurgia e viaja e entra de férias, se o paciente tiver uma urgência, uma intercorrência, né, para remover um ponto, o paciente não vai ficar assistido. Isso é muito ruim, isso pode dar uma ansiedade no paciente, se acontecer alguma coisa não tem a quem recorrer, às vezes com uma urgência. Então, programe os procedimentos que você vai realizar com antecedência, né? Então, até 15 dias antes das suas férias,
você ainda consegue realizar esses procedimentos, porque você ainda consegue acompanhar o seu paciente. Mas uma semana antes, por exemplo, já não é interessante fazer esses procedimentos que tenham acompanhamento. E tente também atender os seus pacientes e nos procedimentos já tentar evitar possíveis urgências. Então, a forma como você cimenta um provisório, né, um procedimento que você vai fazer, será que o paciente vai ter incômodo? Então, será que não é melhor fazer esse procedimento depois que eu retornar de férias, né? Compartilhe isso com o seu paciente para evitar mesmo surpresas nas suas férias. É muito desagradável o paciente ter que ir para outro dentista, procurar outro tratamento, né? Outro atendimento enquanto você estiver fora. Então, organize os procedimentos, ou faça com 15 dias de antecedência, ou faça depois que você retornar. Isso é muito interessante e evita problemas para você, né? Muito bem, já falamos de 5 dicas, vamos falar agora da 6ª dica. Já verificamos a nossa agenda, já vimos que não tem ninguém marcado nos dias de férias, mas é importante saber quem que está marcado depois que você voltar de férias. Por quê? Porque às vezes tem uma cimentação de uma coroa logo quando você chega retorna de férias. E o laboratório, como que ele vai entregar isso? Então, programe também quais são essas pessoas, né, do dia aí que você retorna das suas férias, quais procedimentos vão ser realizados, existem procedimentos laboratoriais, sim ou não, quando que o laboratório vai entregar isso, né? Então, o ideal é que antes de entrar de férias, que o trabalho já esteja no seu consultório, já esteja conferido, né, para evitar problemas. Eu vou precisar fazer uma compra específica para esses pacientes que vão retornar, faça com antecedência, ou então marque o paciente um pouquinho depois, né? Então, planeje com antecedência também quais são esses pacientes que você vai ver no dia que você chega das suas férias. E uma estratégia interessante para você pensar, se você estiver dando férias coletivas no seu consultório, né? Se você, seu auxiliar, seu secretário também estiver saindo de férias, é pedir a ela que retorne, às vezes, 1 dia ou 2 dias antes de você começar a atender. Por quê? Porque o consultório vai estar fechado, então, primeiro, ele precisa ser organizado, limpo, né? A gente precisa, às vezes, retornar 1 dia antes para colocar o consultório em ordem. Verificar pendências, olhar as mensagens do WhatsApp, se teve, se não teve, teve alguma urgência, não teve, né? Fazer essa organização, confirmar os pacientes, né, que serão atendidos, verificar mais uma vez se os materiais estão todos lá disponíveis para o seu atendimento. Então, essa é uma estratégia interessante. Pedir para a sua colaboradora voltar 1 dia ou 2 dias antes, né? Programar esse período de férias aí, se for coletivo, para que você volte de uma maneira mais tranquila, os pacientes sejam confirmados, né? É uma estratégia interessante. A 7ª dica aqui é de segurança. A gente sabe que consultório odontológico é visado, infelizmente, porque temos muitos materiais, muitos equipamentos, né, que são caros, que são valiosos. Então, antes de sair de férias, verifique se você pode melhorar a segurança do seu consultório, mesmo sendo dentro de um prédio que tenha segurança 24 horas, enfim, as coisas acontecem, infelizmente. E como geralmente a gente avisa que vai entrar de férias, as pessoas acabam sabendo que o consultório vai estar fechado, que não vai ter ninguém ali transitando. Então, verifique se a segurança do seu consultório está bem feita, se você pode melhorar de alguma forma, né? Colocar um alarme, colocar uma câmera, colocar um reforço, uma tetra-chave, enfim. Verifique se você pode melhorar ainda mais a segurança do seu consultório, para você também não ter surpresas desagradáveis durante as suas férias ou quando você retornar, né? E a última dica, que é a dica 8, né, antes de entrar de férias, é comunicar aos pacientes. Parece ser um pouco óbvia, mas às vezes não é, às vezes a gente pode esquecer. Então, às vezes a gente só fala com os que a gente está atendendo, eu vou entrar de férias, o consultório vai ficar fechado. Mas e os outros, né? E os outros pacientes que não estão ali em tratamento? São os retornos, enfim.
é importante que você faça uma comunicação efetiva para todos os seus pacientes que naquele período vocês estarão de férias. Então, mande uma cartinha no WhatsApp lá, uma coisa bonitinha, informando que estão de férias, o período que vai estar de férias, o consultório, contatos de urgência, se for o caso, ou falar que só o dentista tal está de férias, mas tem outro dentista que vai ficar ali responsável pelos atendimentos de urgência, enfim. Essa delicadeza, essa atenção, ela é muito importante e faz diferença para você. Então, avise com antecedência os seus pacientes e avise-os também como fazer em caso de uma urgência, né? O que fazer? Ligar para tal telefone, falar com tal pessoa, isso deixa o paciente tranquilo. E também programar mensagens automáticas, né? Porque às vezes você vai receber ligações ou vai receber um WhatsApp de um novo paciente, ele vai entrar em contato, não vai saber que você está de férias, você fala, não me responderam, vou procurar uma outra pessoa às vezes. Então, programe no seu WhatsApp, se for férias coletivas, né? E no seu telefone, secretária eletrônica, uma mensagem que está de férias, perguntando ali, às vezes, o telefone do paciente, o nome e falando quando vamos entrar em contato com você, né? Então, diga ali, claro, nós estamos período de tal a tal de férias, no dia tal do mês, nós vamos entrar em contato com você para marcar a sua consulta, sua avaliação e caso tenha alguma urgência, siga, né, esse telefone, entre em contato com essa pessoa. Essas ações, elas são muito importantes, são muito bem-vindas pelo seu paciente e com certeza vão deixar você mais tranquilo aí nas suas férias. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas 8 dicas, 8 atitudes que a gente pode ter antes de entrar de férias, para que realmente as nossas férias sejam um momento prazeroso, de descontração, que não tenha dor de cabeça, não tenha intercorrência, que você volte a atender tranquilo, com seu consultório organizado, sem pendências, sem contas que ficaram a pagar e que a gente, né, aproveite de fato que a gente merece, né? Então, até o próximo vídeo e não se esqueça de seguir todos os nossos canais de comunicação. Um grande abraço!